Outubro é o mês de combate à obesidade e já existe um alerta para os riscos do aumento de pessoas com sobrepeso durante o isolamento social. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou falar com o nutrólogo Bruno Sander. Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, muito obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer poder participar. A gente que agradece. Bruno, a gente sabe aí que a obesidade ela está presente principalmente aqui no nosso país há algum tempo, né? É uma problemática assim que não é tão levada a sério. E eu trouxe um número aqui para a gente falar em cima dele, que é o seguinte: aqui no mundo, ela atinge 600 milhões de adultos e 100 milhões de crianças, causando 4 milhões de mortes por ano. E já aqui no Brasil, ela acomete um em cada 5 habitantes, sendo o nosso país as pessoas, mais da metade da população, estão acima do peso que é considerado normal. Aí vem toda essa questão do isolamento social, das pessoas terem que ficar mais reclusas em casa, né? E, consequentemente, perderem esse hábito de se alimentar de forma saudável. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse assunto. Sim, é uma coisa interessante, igual você comentou. 20% da população brasileira é obesa e 52% da população está acima do peso, né? Tem sobrepeso, incluindo a obesidade também. Essa questão de ganho de peso está muito relacionada às mudanças de hábito que a modernidade veio trazendo. Por exemplo, mudanças alimentares. Hoje em dia a gente busca alimentos fáceis que estão disponíveis, né? Geralmente os fast foods, alimentos que são processados, industrializados, que é só colocar no micro-ondas e esquentar, pela correria mesmo no dia a dia. Então a gente procura praticidade. Um dos grandes vilões desse ganho de peso é que a medicina tem demonstrado com clareza nos últimos tempos é o carboidrato. Então o carboidrato, para quem quer perder peso, é um grande vilão. Então, antes a gente imaginava que a gordura seria o maior vilão. Hoje a gente vê que não é isso, é o carboidrato. É, então, associado também a essa questão alimentar, que houve grandes mudanças, vem também a questão do sedentarismo. Hoje tudo é prático. Hoje, até para abrir o vidro de um carro, ao invés de você girar uma manivela como era antes, você simplesmente aperta um botão e o vidro vai descer. Hoje, para mudar de controle na TV, controle remoto, você está sem nem do sofá, precisa levantar. Então, essa questão do sedentarismo associada à alimentação mais calórica e mais tudo isso leva ao ganho de peso. Basicamente, isso é o quê? Sociedade moderna. É tudo que favorece, facilita a nossa vida e geralmente isso traz consequência. A consequência é cada vez menos esforço e esse menos esforço faz com que a gente gaste menos calorias e com isso vem o ganho de peso. Sobre a pandemia, isso piorou mais ainda. O isolamento social fez com que as pessoas ficassem mais ansiosas, mais nervosas, né, com a incerteza desse futuro, e isso é associado ao fato de ficarem dentro de casas fechadas, sem a possibilidade de fazer atividade física, isso influenciou bastante o ganho de peso nesse período de pandemia também. Então, às vezes, uma pessoa que não era obesa, não tinha sobrepeso, ao longo dessa pandemia veio ganhando peso. Então, isso também foi um grande influenciador no ganho de peso. Agora, Bruno, como então fazer esse equilíbrio, né? Como você disse, isso é um reflexo da sociedade moderna. Mas a sociedade ela vai continuar com esse processo de modernização e de trazer, consequentemente, facilidade às pessoas, né? Tanto no acesso a alimentos, também na praticidade do dia a dia, que evita ali delas gastarem energia, né? Gastarem a caloria que é consumida. Então, o que essas pessoas podem fazer para ter esse equilíbrio, de conseguir viver nessa sociedade moderna, né, com esses benefícios, digamos assim, mas ter uma alimentação saudável, não ter um excesso de peso? Olha, o segredo é reeducação alimentar. Basicamente é o seguinte: não significa que aquilo que esteja mais fácil, mais disponível, seja o melhor. Então as pessoas elas têm que investir em uma alimentação mais saudável, mais correta.
fazerem trocas inteligentes, né, substituições inteligentes, ingerirem mais proteínas, ingerirem mais verduras, mais legumes, mesmo que a praticidade disso não seja tanta quanto uma comida pronta, por exemplo. Mas as pessoas também, elas têm que aprenderem a fazer pequenos sacrifícios em prol da boa saúde e também associar o exercício físico. Ir a uma academia ou fazer exercício ao ar livre é uma receita simples, porém deve ser seguida, que é reeducação alimentar mais atividade física. Se a pessoa fizer isso, não tem erro, ela vai conseguir manter-se saudável, perder peso, ficar dentro da faixa de peso adequada. Agora, eu acho que para as crianças, né, esse desafio aí de mudar os hábitos alimentares, ele é mais difícil, né? Agora, no isolamento, a gente está percebendo que várias crianças, devido à questão de ter que ficar em casa, elas estão ganhando mais peso. Então, o que você pode falar para esses pais, para esses responsáveis, para eles auxiliarem essas crianças na perda dessas calorias que foram ganhas agora com o isolamento social? Olha, a criança, o grande segredo da criança é o seguinte: imitação. O que a criança, como ela aprende? Imitando. Ela vê o adulto fazer, ela tenta fazer igual. Na alimentação, isso também é a mais pura verdade. Se o hábito alimentar dentro de casa não for um hábito alimentar bom, não é de se esperar que a criança tenha um bom hábito alimentar. Ela vai ganhar peso. É muito comum, por exemplo, se os pais estão acima do peso, a criança ela estará acima do peso. Então, o primeiro passo para dar certo com a criança é o exemplo dentro de casa. É necessário haver mudanças alimentares em toda a família. Não adianta fazer uma dieta específica para a criança se ela está vendo lá os adultos comer pizza, comer sanduíche, comer bobagem o dia inteiro. A criança não vai seguir. Então, para que a criança possa ter uma alimentação saudável, a família precisa ter uma alimentação saudável. E, por último, um hábito interessante. Hoje em dia, as crianças, elas tendem a ficar no computador, nos joguinhos eletrônicos lá na televisão, no iPad, no celular. Antigamente, como que a criança brincava? Ia lá para a rua jogar futebol, brincar de pique, esconde-esconde. Eram atividades que queimavam energia. E a criança tem uma necessidade de queimar energia, mas hoje a gente vê que a infância mudou. Hoje em dia, as brincadeiras das crianças, a maioria delas são na frente de um computador, no iPad, ou assistindo programas de televisão. E isso também fez o gasto calórico diminuir, e isso foi associado agora a uma alimentação ruim,